Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, uma sensibilidade do ser. É um canal destinado a gente conversar sobre este tema e, na medida do possível, a gente vai trazendo os temas solicitados, à medida do possível do tempo e à medida do possível do conhecimento, porque a gente não sabe tudo naturalmente, né? Vamos lá? O tema dos nossos encontros anteriores foi alma. E essa alma, como é que ela se manifesta para a gente? Ora, ela se manifesta através da nossa mente, através da nossa consciência. E na nossa consciência, nós temos algumas funções, né? O nosso pensamento, principalmente através do nosso pensamento, ela se manifesta. E então, uma vez eu fiz um curso com um professor desencarnado. Como é que é essa história de curso com professor desencarnado? Ora, o médium incorpora alguém que vem e que nos ensina. Ué, quem nos ensina é o professor. Então, era um professor, mas ele não era aqui desta dimensão. Então, através do transe mediúnico, ele vinha, dava uma aula, a gente tomava nota, podia perguntar, ele respondia. Era uma troca de conhecimentos muito produtiva. Aprendi muitos nesses cursos que a gente fez com professores de outras esferas, né? Então, esse curso eram encontros que buscavam o desenvolvimento integral. E o que era isso? Olha, você desenvolver não só o intelecto, educar a sua emoção, você angariar novos conhecimentos que dizem respeito à vida espiritual, trazer o espírito para o cotidiano. Isto era o desenvolvimento integral que foi abordado naquele momento. E ele começou o curso falando da finalidade da vida, né? O que é que a gente veio fazer aqui? Para a gente conviver com o outro, para a gente aprender que o outro era o nosso espelho. A partir do nosso nascimento, né? A gente precisou do outro, precisou do pai, precisou da mãe para poder chegar até aqui, né? E também nesse curso a gente tinha que entender o respeito pela natureza, o nosso encontro com o divino, e a gente tinha que situar o nosso lugar no universo. Como que era situar o nosso lugar no universo? O que você veio fazer aqui? Então, nesta troca que a gente vai fazendo, a gente vai procurando elucidar, trocar, botar para funcionar melhor outras ideias, vai fazendo uma reciclagem lá dentro, né? E vai abrindo o nosso potencial interior. E a gente tinha a oportunidade de perguntar, olha, entendi, não entendi, falei, não falei. Não era uma palestra, era um curso, né? Então, como todos os outros cursos, o aluno tem vez e fala, professor, isso aqui eu não entendi. Então, mas a gente... E aí, o que eu não tinha entendido? A causa de tanto sofrimento, porque a gente vem aqui, só aprende desse jeito. Então, na hora da queixa, né, do nosso sofrimento, o que o amigo disse, né? O amigo espiritual, ele disse, olha, basta apenas modificar o pensamento. E eu fiquei pensando, não sei nem bem o que é esse pensamento aí, é uma ideia lá que a gente tem, e ele fala que basta apenas modificar o pensamento para que a gente atingisse a nossa felicidade, né? E já foi logo explicando que felicidade também não era aquele estado de euforia. Felicidade era uma coisa gostosa, era um bem-estar lá dentro, era um quentinho no peito, um cotidiano feliz, uma coisa que você pudesse repartir com a outra pessoa, um encontro no parque, um passeio, um chá da tarde, um cafezinho amigo, aquilo era uma felicidade. E então eu pensei, então eu sou uma pessoa muito feliz porque o meu cotidiano é um cotidiano agradável. Então, meu coraçãozinho já ficou muito feliz naquela hora, né? E eu gosto muito de estudar, e aquela hora a gente estava reunido ali para estudar. Então, eu achei que eu estava dentro do contexto do tema
E ele propôs que nós fizéssemos uma prece, que eu não me lembro exatamente como era, mas era uma coisa assim que falava que nós nos aproximássemos do Pai do jeito que a gente soubesse, quem era Deus, quem era a divindade para nós, com a fé de uma criança, né? A pureza de uma criança, e pedíssemos, Pai, ajuda a minha consciência, ajuda o meu entendimento. E depois que a gente fizesse a nossa prece, e fizemos a nossa prece, né? E você faça a sua também, a gente fizesse um propósito, que quando nós tivéssemos um conhecimento novo, que a gente tivesse aquela ideia firme e clara, era para a gente fazer um propósito de também colocar aquele conhecimento em prática, porque senão não adiantava nada a gente ter feito uma aprendizagem que não ia fazer diferença, né? Então eu comecei a entender que essa história de apenas modificar o pensamento era mais cumprido um pouco, né? E se eu queria modificar o meu pensamento, era bom que eu repassasse aquilo que eu tinha entendido, porque a aprendizagem ela se dá em etapas, né? Então eu pensei lá, bom, o que eu já sei de pensamento para eu modificar, né? O que eu sabia de pensamento era o que eu tinha aprendido lá atrás, dentro do campo da filosofia, lembra lá quando a gente teve na escola, né? Estudou Platão, aula de filosofia, vinha o professor e falava do universo das ideias, que primeiro para você escrever, você vir da aula, você primeiro vai pensar na aula, vai preparar a aula, vai ver a imagem da aula e depois você concretiza aquilo. Então tá lá, o mundo das ideias. Tá, isso era lá na Grécia, lá atrás, que era a defesa das ideias como base da realidade. Depois, vindo mais para frente, dando um salto para cá, já a gente encontra o racionalismo de Descartes, que era o pensamento lógico. Olha, você tem ideia, mas você não fica só no mundo da ideia, tá? Você vê se essa ideia é lógica, se isso aí é racional. Aí tem o surgimento do pensamento científico. Ótimo, vamos. Legal, isso daqui também é bom a gente pensar nisso, senão fica só lá nas fantasias, né? E depois a gente passa por outras escolas de pensamento, aonde a experiência e a observação, elas são valorizadas. Observa, você está vendo isso? Então, se você está vendo, você está observando, você pensa nisso, como é que isso acontece, né? E eu lembro do amigo espiritual, em outros momentos, o Calunga dizendo assim, observa, filha, observa. E então, tá bom, tô olhando isso. E você foi indo mais para frente, foi estudando. E quando eu fui aprender a dar aula para os pequeninos, a gente tinha que estudar o pragmatismo de William James, né? A importância de testar o pensamento na ação, se aquilo vai dar certo. Eu não sabia que isso depois ia servir de base para a terapia, a importância de testar o pensamento na ação. E isso começou a se elaborar uma teoria lá dentro que foi amadurecendo com o passar do tempo, né? E tudo vai acontecendo. Outros filósofos apareceram e cada um foi trazendo o seu momento ali conosco, a sua frase, a sua colaboração, até que a gente chega naquela hora de que de verdade eu tenho que dar um sentido à minha vida, né? Então, a gente percorreu as escolas de pensamento e eu sempre gostei também de olhar o pensamento hindu do outro lado do mundo, o que se pensa lá. Lá nem falava de, sabe, essa divisão desta forma, de um modo geral. Lá também existem várias escolas, mas de um modo geral era transcender a mente para chegar a uma compreensão direta, uma compreensão intuitiva da vida, do ir mais para adiante, né? De chegar. Então, era uma coisa assim, meio que diferente da nossa forma de pensar.
E aí eu retomei de novo aquela história do meu amigo de apenas modificar o pensamento. Então tinha lá, eu tinha que entender, fiz lá uma ideia de tudo aquilo que eu tinha ouvido, lido, estudado sobre pensamento, e você faça isso mesmo. Pegue tudo que você sabe do seu próprio pensamento e que você aprendeu acerca do tema e traz para ver se a gente consegue fazer um movimento, né? E aí, como que era esse movimento? Há uma energia que vem para a gente. E essa energia, ela pode vir de fora de nós para dentro de nós. De fora é isso, eu vou ver o que existe, o que não existe, eu vou aprender, eu vou ler, eu vou pegar nos livros de dentro de nós, a nossa reflexão sobre aquilo. E nesse fora de nós, você pode botar também os processos mediúnicos, não é? Que você capta coisas que não necessariamente são suas, você capta ideias, do mesmo jeito que você pega ideias aqui no mundo do mundo físico, você pega ideias do mundo extrafísico também. E aí? Aí você traz essas ideias para a sua cabeça e depois que você elaborou essas ideias, que você valorizou ou não, você pode receber e valorizar, receber e descartar. E então, depois desse seu trabalho, né, você transmite isso na forma de palavras ou na forma de pensamento, porque você determina aquilo. Bom, isso aqui serve, então agora eu penso desse jeito. E aí você comunica aquilo para um universo lá fora. Ah, tá bom. Então entendi. As coisas funcionam assim. Eu tenho uma ideia e essa ideia formata então uma energia e isso vai dar um padrão mental. Como que é essa história de formatar a energia? Então, essa ideia, esse pensamento, ele não vem do nada. Esse pensamento, ele é feito de uma energia. E você pega essa energia, como você pega a massa do bolo com a mão, você pega essa energia com o pensamento e você formata. Se você assar um bolo numa forma redonda, ela fica redonda. Se você assar numa forma quadrada, ela fica quadrada. Então, a sua ideia, o seu pensamento formata a sua energia e vai dando um padrão. Tem gente que é mais alegre e tem gente que é mais melancólico, tem gente que é mais chato. Então vai dando um padrão mental para aquela pessoa. Legal. Tá, tô entendendo. E aí, este padrão mental, ele vai estar sendo chamado pela escola que está estudando o tema pensamento de arquétipo, de ideia básica, de atitude mental, depende de quem está estudando aquilo que vem vindo lá atrás, que vai elaborar e que vai formatar o meu pensamento, né? Então, o que que fica? Que a energia toma a forma que você dá a ela. Você elaborou aquilo, você formatou aquela energia através do seu pensamento e você vai fazendo o seu padrão mental. E o seu padrão mental vai dar a chave do seu comportamento, porque aquela ideia que você ficou guardando lá dentro de você você passa a olhar o mundo com aquele óculos, com aquela percepção, com aquela ideia. Então, isso eu começo a olhar o mundo daquele jeito e eu começo a me comportar daquele jeito. Então, um padrão mental dá uma percepção de mundo e vai me dar o jeito que eu me comporto no mundo. E aí, esse padrão mental, ele está como? Ele está lá
instalado lá na minha cabeça, lá na minha mente, no meu subconsciente. E de lá ele fica ditando as regras como se eu tivesse um processador aqui dentro, não é? Se eu tivesse um computador, um notebook aqui dentro que está processando lá através de um programa. Então, aquele padrão mental, aquela ideia, aquele pensamento que eu guardo lá é a minha programação. Aí eu comecei a entender por que é que um amigo espiritual havia dito é só mudar o pensamento. Quer dizer, mudar o pensamento muda o programa. Quando você tem um programa ali, você faz de um jeito. Quando você põe outro programa na tela, você faz de uma outra forma. Ah, tá bom. Então, usando essa analogia, foi ficando mais fácil de entender, não é? Então, lá estava a minha programação. E o meu computador, ele funciona com o quê? Ele funciona ligado lá na energia da natureza. Ele vai lá, no seu computador, você não põe lá na tomada para puxar uma energia elétrica para ele funcionar? O nosso funciona, o nosso computador aqui funciona ligado na energia da natureza, na energia divina, não importa o nome que você dê, ele tem uma energia que funciona. E isso é o básico, não é? E essa energia, ela vai funcionar então a partir daquilo que eu penso. Ela vai partir lá o meu pensamento. E se o meu pensamento eu li, eu estudei, como aquela coisa que eu fui lá pesquisar os filósofos para saber o que que era, o que que não era. O pensamento ele pode ser meu, né? Como o seu pensamento é o seu, você pode ou não dar parceria para o pensamento alheio. Quando você vai num curso, você vai dar parceria para o pensamento, para a ideia do professor, senão você não vai no curso. Se você for no curso para não valorizar o que você vai aprender, ou pelo menos para não se abrir para aquilo, para depois dizer se serve ou não serve, não vai dar, não vai adiantar. Então, tá lá o meu computador ligado lá na natureza, funcionando como o meu pensamento ou como uma ideia que eu tenha valorizado que venha de fora, e eu vou constituir o meu padrão mental e vou começar a pôr lá na telinha e materializar aquilo que é o meu padrão. Aí eu vou olhar o que está dentro, está fora, então eu vou olhar se aquilo que eu estou materializando, se aquilo que eu estou realizando, se aquilo que eu estou somatizando, não é? Se aquilo tá bom. Se aquilo estiver bom, se tá bom, tá ótimo. Então tá maravilhoso, eu vou continuar. Time que tá ganhando não mexe, mas se não está bom, o que eu vou fazer? Se não tá bom, eu vou mudar o aplicativo aqui. Eu vou baixar um outro aplicativo para ter um outro programa aqui no meu computador para eu resolver as minhas questões lá fora. E aí eu fiquei pensando, mas como é que a gente baixa um aplicativo, né? Nessa analogia. A gente baixa o aplicativo através da aprendizagem, através do conhecimento. Você não pode, você baixa um aplicativo que você não sabe usar, adianta? Através do conhecimento. E só uma vez que você fez, você já aprendeu tudo? Não, precisa treinar. E aí você treinou, não deu certo, errou a primeira vez, tenta a segunda, tenta a terceira. Para você tentar a segunda, tentar a terceira, você precisa ter fé em você, no seu aprendizado, na sua boa vontade. Então, a fé é que eu vou conseguir aprender aquilo e, portanto, eu vou continuar tentando, eu não vou largar de cara, eu vou adiante. Então, buscando esse conhecimento, eu preciso elaborar isso, não é? Então comecei a entender melhor a fala do amigo espiritual, não é? Porque tudo isto, aprendizagem, conhecimento, treino e fé, quer dizer desenvolvimento. E o tal curso lá no começo não falava do desenvolvimento? Então é isso, né?
Não é à toa que a gente encontra aquelas mensagens positivas que dizem: vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. A fé. Então você começa a entender um pouco melhor, aprofundar isso, essa noção que a gente está abrindo hoje de pensamento. A gente vai continuar isso em algumas etapas aí para a gente ir aprendendo melhor, não é? E eu gosto de ver também aquele outro lado da pirâmide do conhecimento, né? A arte. O que que a arte diz em relação a isso, né? A essa fé. Então, o poeta, na sua forma singela de dizer as coisas, né? E rimada e gostosa, diz que andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral ou num pedaço de pão, a fé está na maré, a fé está na lâmina de um punhal, a fé está na luz ou na escuridão. Então, se você for olhando esta fala, você vai entender que há muitos caminhos para se entender isso, né? Então, os mentalistas, por exemplo, eles têm uma outra forma, eles vão falar de técnicas de tela mental, por exemplo, né? Então, nós vamos conversar agora uma série, 3, 4 encontros sobre o pensamento, visando aprimorar a nossa forma de pensar. E os pensamentos ruins, Aparecido, o que eu faço? Técnicas para aprender a confrontar e jogar fora. Então, a gente vai conversar sobre isso também, né? E você sabe que aqui na escolinha da Tia Cida, a gente faz grupo de estudo, a gente pesquisa, precisa pesquisar, precisa olhar o que, que você já conhece, e não fica nesses 5 minutos que a gente conversa aqui, você vai procurar outras coisas, você lê, você escreve, você participa, você envia sua solicitação e principalmente você pratica aquilo que você aprendeu. Você sabe que o seu desenvolvimento requer a sua participação no processo. Sem a nossa própria participação no processo, ó, não vai para adiante, muda o rumo, né? Então, por hoje a gente está encerrando, mas você fica com um abraço grande. O nosso próximo encontro, a gente começa a conversar de novo por outras nuances do pensar, tá? Até lá!